Graça e paz, irmãos, aula 8, batismo nas águas, e hoje eu quero trazer para nós uma leitura profética sobre passagem pelas águas na Bíblia Sagrada. A leitura profética ela nos permite viajar na interpretação das Escrituras. E sempre que há a passagem pelas águas, há o início de uma nova fase. Amém? Não foi assim quando nós nascemos da barriga das nossas mães? A gente estava lá, a gente era uma terra informe, sem substância, sem forma. As águas pairavam no abismo, porque ali a gente não via nada. Era escuro, aí houve luz, aí nós passamos por uma porta estreita e viemos à vida. É uma analogia que a gente pode fazer com a nossa vida cristã, tá? Que a gente também estava em trevas absolutas, a gente era filhos da ira, nós éramos filhos da ira. Aí vem Jesus, que é a porta estreita, e nós passamos por ele e encontramos a verdadeira vida. Mas vamos lá, para a gente não perder muito tempo. E eu quero trabalhar primeiro o princípio da primeira menção bíblica, que é no Jardim do Éden. Está lá em Gênesis 3, depois vocês leiam. Lá você vai ver que o homem vivia em um local cercado por 4 rios, tá? E vivia em plena comunhão com Deus. Aí o homem peca e há uma sentença sobre ele. E ele é expulso do Jardim do Éden. Vai estar lá em Gênesis 3, 23. E aí ele passa as águas para longe da presença de Deus. Ou seja, para uma vida onde ele teria espinhos e abrolhos no caminho, ou seja, tribulações. Uma nova fase de vida aqui na terra, onde aquela comunhão que era perfeita, plena, agora será com alguns problemas, porque todo pecado ele gera uma consequência. Lembra Davi com Betseba? O profeta Natan foi lá, Davi falou, esse homem tem que morrer. Daí o profeta Natan falou, esse homem é você. Daí ele se arrependeu, Natan foi lá e disse, Deus te perdoa, mas, contudo, entretanto, vai ter consequências sobre a tua casa. Então todo pecado ele gera consequências, e ali quando o homem é expulso do Éden, passa as águas, também houve consequências. Quais foram elas? A mulher ela foi dar à luz, mediante dores de parto, e ao homem ia ter que conquistar o seu alimento com o suor do seu rosto, ia ter que trabalhar, quando no Jardim do Éden já era tudo dado à disposição dele, e ele apenas colhia, desfrutava daquele paraíso. Então a primeira menção foi o batismo às avessas, quando o homem passa das águas para longe do Éden, que é do paraíso de comunhão e delícias plenas com Deus. Para você ver uma outra analogia, o nosso coração ele é composto por 4 veias de entrada e saída. E o local de delícias do Senhor é o nosso coração. É onde a gente tem que ter comunhão com o Senhor. Fala assim, é o seu coração. O coração na Bíblia indica a mente. Seu corpo, alma e espírito, tendo comunhão e relacionamento com o Senhor. Segunda parte que a gente pode tratar profeticamente de passagem nas águas e início de um novo tempo. Vamos falar do povo de Deus, o povo hebreu. Ele estava aprisionado lá no Egito. Egito é um símbolo do mundo. No mundo nós temos um príncipe, que é Satanás, que era representado por Faraó, e o seu exército, que é suas hostes de anjos caídos, malignos. Então Deus vai lá, exerce poder sobre Faraó, sobre Satanás, e retira com mão forte o seu povo. Quem que ele retirou? Aqueles que passaram na verga da porta o sangue do Cordeiro, simbolizando que creram de todo o coração na obra de Cristo na cruz. E ali o povo atravessa o Mar Vermelho. Ótimo! Então vamos ter o quê? Início de uma nova fase. Lá no Egito, o que Deus fez? Deus demonstrou o poder dele externo contra os inimigos de Deus, contra Satanás e seus anjos. E eles ficaram submersos. Quando o povo de Deus passa o Mar Vermelho, ele se fecha sobre os inimigos e o povo continua a sua marcha, agora no deserto. E o início desse novo tempo vai ser agora o quê? Um poder de novo de Deus, um poder de milagres, um poder de suprimento superabundante. Por quê? Porque lá no Egito, lá nas mãos de Faraó, eles não tinham condição de ter nada. Então o poder de Deus foi contra os inimigos. Agora no deserto, o poder de Deus é a favor do povo de Deus. Seja para dar suprimento abundante, seja para iniciá-los no conhecimento da lei, porque Moisés recebe a lei no Monte Sinai,
seja para o poder de Deus passar a operar onde? Quando você aceita Jesus, o poder de Deus ele não vai ser mais externo, ele vai passar a operar o quê? Dentro do crente, dentro do cristão. Porque quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Então, na leitura profética ali, o poder de Deus no deserto vai operar dentro do crente. Para que vai operar? Qual é a finalidade desse novo tempo? De que sejam retirados princípios do mundo, valores introduzidos pela cultura dominante do Egito ou do mundo, de Satanás, e para que o crente se transforme, se renove, mediante a exposição a Cristo, para conquistar todas as promessas. Vamos prosseguir. Aí o povo de Deus ele continua caminhando e ele vai passar o quê? Ele vai passar e atravessar o Jordão. O que é o Jordão? Jordão é o rio que dá vida a Israel. Quem dá vida a Israel? É Cristo. Jordão significa aquele que desce. Olha o verdadeiro batismo aí, meus irmãos. O verdadeiro batismo não é da lei. O verdadeiro batismo é Cristo em vós, a esperança da glória. E quando o povo passa o Jordão, o que é? Uma nova fase. Aí quem vos batiza com o Espírito Santo e poder é o próprio Senhor. E aí nessa nova fase, nessa nova etapa em Canaã, Canaã não representa o céu. Por que não representa o céu? Porque em Canaã haviam inimigos do povo de Deus. No céu não vai ter inimigo. Quando você estiver lá não vai haver. Já vai ter tudo consumado. Então, esse novo tempo em Canaã, onde você vai fazer o quê? Ter um relacionamento novamente pleno com o Espírito Santo. Não através de intermediários. Lá o povo ouvia Moisés, e Moisés guiava. Mas em Canaã, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, está indicando um tempo de comunhão plena com Deus, um tempo de conquistas, um tempo de avanço. Um tempo onde você verá com os seus olhos os inimigos sendo subjugados mediante o poder de Deus que habita em você. Vamos prosseguir. Mais uma travessia nas águas, quando a gente vê Noé. Noé construiu uma arca com 3 andares, Pai, Filho e Espírito Santo. Abrigou toda a humanidade dentro dele. Em Cristo está corporalmente a plenitude da divindade. Nós saímos de Cristo, nós somos feitos dentro de Cristo e retornamos a Cristo. Então a água veio e varreu aquele mundo caído. Só sobrou quem? Noé e mais 7 almas, ou seja, 8 no total. 8 indica o número da ressurreição. 8 vai indicar o quê? Que Deus julgou aquele mundo daquela época e preparou um novo céu, uma nova terra para aqueles que o amam. Vamos prosseguir. Quando os discípulos atravessam para o outro lado do lago de Genezaré, você vai ver ali na palavra de Deus, está em Marcos 4,35. Jesus ele ordena que os discípulos passem, ou seja, ele está falando assim, olha, eu preciso que vocês passem para o outro lado, porque eu quero ensinar uma nova fase. Há um novo ensinamento para vocês. E qual foi esse ensinamento? Que Jesus domina sobre céus, sobre terra, sobre mar. Quando ele vê o vento, aquele vento significa uma movimentação no mundo espiritual. Jesus repreende o vento, Jesus repreende as águas e elas cessam. Aí quando ele chega no destino, a terra também tem que subjugar. Quem? O gadareno, os espíritos malignos, eles se prostram diante de Jesus. Então Jesus estava ensinando uma nova fase, falando assim, anda comigo, deixa eu estar conduzindo a tua vida, deixa eu estar no seu barco, que indica a tua vida, porque eu vou te ensinar a repreender espíritos malignos, sejam principados, potestades, sejam aqueles que agem aqui na terra, e você vai ser exitoso, você vai libertar cativos. Prosseguindo, Eliseu, olha lá, 2 Reis, capítulo 2, versículos 8, 13, 14 e 15. Quando Eliseu recebe a capa de Elias, a capa vem, Eliseu pega e bate a capa junto à beira do Jordão. E ele passa, as águas se fendem. O quê? Início de um novo tempo. Sempre que vê passagem nas águas na Bíblia, início de um novo tempo. Qual o início foi para Eliseu? Um manto profético que ele recebeu de continuidade do ministério que estava sobre Elias. Um novo tempo profético para o discípulo, agora sem o seu mestre. Davi, 1 Samuel capítulo 30, versículo 10 e versículo 22 a 24. Davi vai numa guerra com 600 homens, vai atravessar o ribeiro de Bessor. Acho que 200, salvo engano, eles não conseguem passar porque eles estavam o quê? Cansados. Bessor significa o quê? Refrescante. E eles param ali e ficam cuidando das bagagens. Os 400 vão, ganham a guerra e eles voltam depois com os despojos de guerra. E ali
aqueles que foram, que eram maus, falaram, não, eles não foram, então a gente que vai ficar com tudo. Ou seja, tem gente fazendo a obra de Deus que quer tudo para eles. Mas Davi, representando Jesus, falou, não, não será assim comigo. Se eles estão na guerra comigo e eles ficaram porque eles estavam cansados, pararam no ribeiro de Bessor, que significa refrigério, para recuperar suas forças, eu vou dividir os despojos de guerra com eles. Né? Uns vão, uns ficam, cada um vai ter um ministério diante do Senhor. Tem gente que vai limpar a igreja, tem gente que vai ser do ministério de intercessão, tem outro, como eu, que sou um evangelista, que vai mais na linha de frente, como uma batalha de infantaria no exército. Então, cada um vai ter um papel, e os despojos vão ser divididos igualmente daqueles que estão na guerra, sejam eles tenham parado para descansar ou não. 1 Coríntios 15, 58, nenhum trabalho é vão no Senhor, Ele vai recompensar. E aí, além dele dividir de forma igual perante todos que foram, aqueles que são seus amigos, João 15, 15, né? Ele vos chama de amigos. Você vai ver lá no versículo de 22 a 24, 1 Samuel 30, 22 a 24, que ele ainda dá dos despojos de guerra para aqueles que nem participaram. Ou seja, a gente vai colher onde a gente não plantou, onde a gente não trabalhou. Por quê? Porque hoje nós somos amigos de Jesus. Vamos prosseguir. Agora eu quero falar algo só para finalizar isso, que a realizada externa sem a interna é farisaísmo. Ou seja, o batismo externo sem uma mudança interna, meu irmão, esquece. Você está se enganando, você entra um pecador seco, sai um pecador molhado. Você precisa se arrepender, você precisa mudar a sua mente, você precisa abandonar o pecado, não tem jeito. Jeremias, capítulo 9, 25, Romanos 2, 25 a 29, vai dizer que Deus deseja o quê? Um coração sem o véu da lei. Lei indica merecimento. Se eu fizer tudo bem, eu sou abençoado. Se eu fizer mal, eu sou amaldiçoado. Era Deuteronômio, capítulo 8, versículo 28, salvo engano. É esse que coloca diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. A Bíblia vai dizer que aquele que está na lei está debaixo de maldição. Aquele que está na graça, ou seja, em Cristo, vivendo segundo o sabor do Espírito Santo, segundo o vento do Espírito, ele vai estar debaixo da bênção. Tá? Jesus ele já pagou o preço. Então eu posso chutar o pau da barraca? Não, não pode. Se você fizer isso, você não o viu nem o conheceu, diz João. Se você continua deliberadamente na prática do pecado, querendo, você não o viu nem o conheceu. Se arrependa e seja salvo. Então, sempre que vemos o início de um novo tempo, por isso que eu já falei nas aulas passadas, quando o católico vai, ou o presbiteriano joga água sobre a criança e batiza, entre aspas, uma criança, todos condenam o católico, o presbiteriano, mas não é assim. É o início de um novo tempo, de ensinar a criança o quê? Na palavra. Agora, quando ela tiver maturidade suficiente, ela vai fazer o quê? A confirmação desse ato inicial de batismo. Ela vai fazer um procedimento, é um processo, é um caminho em Cristo. Tá bom, meus irmãos? Vamos ver se tem mais algo para falar. Essa aula, então, muitos não conseguirão compreender a profundidade de todas as verdades acima. Ainda mais se você for um novo convertido, talvez você não consiga compreender tudo isso. Mas nós que somos pastores, obreiros, evangelistas, temos que conhecer a palavra como um todo para, em casos particulares e específicos, podermos ensinar como tem que ser a palavra, tirar dúvidas e vamos fazer isso como? Vamos dar o alimento de acordo com a maturidade do ouvinte. Se o ouvinte é recém-convertido, não adianta descer churrasco na garganta dele, ele vai morrer. Mas se aquele que está te ouvindo está participando de um curso de obreiros, aí você aprofunda na palavra, para que ele consiga compreender. Então, batismo é importante? Sim. Início de um novo tempo. É um ato profético no mundo espiritual, é um mandamento do Senhor, mas eu creio que o verdadeiro batismo, ele é do Espírito. E isso envolve um crer de todo o coração e decidir andar com Jesus, muito além de um batismo nas águas. Que Deus te abençoe, que Deus te encha de paz, de alegria, de encargo,
de sede e fome pela presença de Deus através do Espírito Santo, de amor pela palavra, de graça e de conhecimento. Eu amo vocês em nome do Senhor Jesus.